Olá, eu sou o Caio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do rock no Brasil. O rock chega ao Brasil na década de 50 vindo dos Estados Unidos. Porém, é na década seguinte que ele começa a se popularizar com o fenômeno da Jovem Guarda, um movimento que teve como principais nomes Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Vanderleia. Inspirados pelo rock and roll britânico e norte-americano da época, eles trouxeram músicas mais jovens e rebeldes com letras dançantes e românticas. E é importante a gente salientar que nesse momento aqui, o rock and roll, tanto o brasileiro quanto o mundial, influenciado principalmente pelos Beatles, não tinha se definido ainda. Então, muitas bandas, muitos artistas ao longo do tempo foram indo para um lado um pouco mais pesado do rock e outros foram indo para um lado um pouco mais leve ali, indo para o pop. É importante a gente trazer também que após o fim do programa de televisão Jovem Guarda, que foi aonde acabou decretando o fim do movimento, os artistas acabaram seguindo linhas diferentes. Então, por exemplo, Erasmo Carlos foi mais pro rock and roll, enquanto que o Sérgio Reis acabou indo pro sertanejo. Nos anos 60, o rock brasileiro começou a se diversificar, e é nesse momento que surgem bandas como Os Mutantes, liderada pela saudosa Rita Lee, trazendo um rock mais experimental e psicodélico. E a gente pode citar também como artistas de grande destaque nessa época Raul Seixas e a banda Novos Baianos, trazendo as influências do rock internacional da época, misturando com ritmos brasileiros, como o baião e o forró. A década de 70 ficou marcada pela chegada do rock progressivo no Brasil, com bandas como O Terço, Som Nosso de Cada Dia e Secos e Molhados, trazendo músicas com estruturas mais complexas e líricas. Além disso, o rock também começou a se politizar, refletindo o contexto de resistência à ditadura militar da época. Nos anos 80, o rock brasileiro ganha ainda mais força e diversidade. Isso porque surgem bandas como Titãs, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Capital Inicial. E cada uma dessas bandas tinha seu próprio estilo e abordava temas diferentes em suas letras, contribuindo imensamente para a consolidação do rock no Brasil. E essas bandas, inclusive, elas fizeram tanto sucesso na época quanto elas fazem hoje, né? Muitas das gerações atuais que gostam de rock conhecem né, esses nomes que eu citei, Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs. Inclusive é muito comum até hoje ouvir essas músicas em trilhas de filmes nacionais e trilhas de novelas, por exemplo. Na década de 90, o rock passa por uma fase de transformação e experimentação. Isso porque surgem bandas como Charlie Brown Jr., Skank e o Rapa, trazendo referências do punk rock, do reggae e do ska. E essas bandas elas também tinham, assim como as bandas dos anos 60, também tinham uma pegada com letras muito sociais e políticas. No século XXI, embora o rock tenha perdido um pouco de espaço para outros estilos mais populares como o sertanejo e o funk, ele ainda continua vivo. Vários artistas e bandas surgiram, trazendo elementos contemporâneos e mesclando o rock com elementos eletrônicos, indies e alternativos. E artistas como Pitty, Scalene, Supercombo e CPM 22 surgiram nessa época, mantendo o espírito do rock vivo. Então é isso aí. Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e nós estamos juntos.